Olá! Finalmente o grande dia chegou. Que ansiedade por esse nosso podcast. Eu tenho certeza que hoje vocês sairão daqui impactados com a qualidade do nosso momento. A ideia é levar para as pessoas um pouco mais de conhecimento. Eu já tinha na minha mente esse sonho, essa vontade, esse desejo de expandir. E hoje é o dia que eu acredito que a gente possa impactar as pessoas com os meus convidados aqui, levando um pouco de conhecimento sobre a formação do indivíduo, o impacto da educação sobre os filhos, bloqueios, crenças, coisas que ao longo da vida limitam as pessoas. Então eu espero que nosso dia seja muito importante, bem especial, produtivo. E eu quero apresentar para vocês aqui o Luiz. O Luiz vai se apresentar. Ele sabe se apresentar, mas eu só vou dizer para vocês que ele é meu convidado, um convidado de honra. Sei que ele tem muito para agregar. E a Fábio, querida convidada também, que se dispôs a estar nesse dia para que a gente possa levar um pouco mais de conhecimento ao público. Quem sabe o Luiz se apresenta? Muito bem, muito obrigado em primeiro lugar. É uma honra estar aqui, Lenice. É um prazer gigante ter a oportunidade de fazer essas trocas com você, com as pessoas que estão nesta mesa. Meu nome é Luiz Inácio, eu moro aqui na Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves, há quase 15 anos. Tenho uma família linda que construí aqui 2 filhas, já uma praticamente adolescente, de quase 13 anos, a outra de quase 11 anos. Boa parte da minha vida eu dediquei à comunicação. Eu fui locutor de rádio desde os meus 16 anos até os meus 30, basicamente. Aos 30 anos eu basicamente me aposentei do rádio. E eu me descobri em outros meios, em outros segmentos, e que hoje enchem o meu coração de felicidade e que certamente a gente vai ter oportunidade de, no decorrer desse programa, contribuir e de alguma maneira, compartilhar com a nossa audiência. Com 30 anos eu já empreendi então em outro segmento que não a comunicação, na área da tecnologia. A gente tem negócios nessa área. E nesse período também eu comecei uma trajetória, uma jornada de conhecimento em relação à alma humana, à formação do indivíduo, em relação ao desenvolvimento humano, ao autoconhecimento. Foi aí que fui estudar psicanálise, que é uma das minhas formações e que hoje, inclusive, é uma das ferramentas que eu utilizo para, de alguma maneira, ajudar as pessoas. E, além disso, atualmente, uma das minhas principais atividades é no mercado editorial. Nós tocamos uma editora independente chamada GRB Editorial, cujo objetivo é possibilitar que pessoas do meio do autodesenvolvimento, como você, Lenice, por exemplo, tenham a oportunidade de se tornar um autor, uma autora publicado, levando esse conhecimento, levando a experiência, a trajetória, compartilhando com o mundo através de um livro. Então é isso que a gente faz e estamos muito contentes com esse momento. Primeiramente, né, obrigada pelo convite, Helenice. Fiquei muito feliz quando eu recebi, né? Me chamo Fabiane, eu sou empresária no ramo da beleza. A Helenice me acompanhou numa trajetória, assim, desde o meu processo de cura, né? A terapia, então, teve uma importância muito grande na minha vida. E ela acompanhou todos os passos da minha evolução. Então, para mim, esse é um momento muito especial, né, estar aqui, compartilhar e poder ajudar as pessoas, né? Eu trabalho com as pessoas, trabalho com pessoas e um pouquinho da nossa cura a gente vai passando adiante. Então, é algo que eu amo fazer, né? Depois que eu fui ajudada, eu amo ajudar o outro. E é algo que a gente faz em equipe, eu e a Helenice também. E estou muito feliz mesmo de estar aqui e compartilhar um pouquinho da minha história. Eu como com uma formação já há 14 anos, eu costumo dizer que eu aprendi muito nas minhas formações, que eu tenho a formação em Master PNL, Coach, e dentro da área da psicoterapia. E nesse tempo, eu aprendo muito mais com as Fabianes, com as pessoas, com os atendimentos,
do que com a teoria. Porque é ali que, na real, você sente o que realmente impacta. E a gente descobre que pequenas coisas causam grandes impactos. Desde uma pequena palavra até um trauma maior, né? E a lógica que eu vejo dentro desta área é que, por vezes, pensamos que um grande trauma é um grande acontecimento. Por exemplo, ficar preso numa ferragem, né, num acidente de carro. E você descobre que não, que uma palavra, de repente uma rejeição, uma falta de olhar, uma coisa tão pequena, ela tem um alto impacto. E é por isso que eu senti a necessidade de expandir. E também o sonho, né, Luiz, de me ajudar a, quem sabe, elaborar esse livro para que o conhecimento chegue até as pessoas. Uma coisa que antigamente não tinha, e eu acredito que estamos numa época onde tem muito conhecimento chegando, e a gente precisa ajudar as pessoas a serem mais felizes, desbloquear traumas e irem de encontro ao próprio eu, como a Fabiane fez, como eu precisei no meu passado. Eu sou a prova viva. Eu brinco que eu fui a rainha, ninguém me tira a coroa de uma pessoa perdida na vida, assim, com síndrome do pânico, fobia noturna, ansiedades, sentimento de rejeição, ninguém gosta de mim. Eu ainda tenho algumas fotos que eu cortava a minha cabeça, ou a foto com a família, e eu ficava na ponta. Tivesse oportunidade, eu cortava a minha foto e botava fora, porque eu não queria olhar para o meu rosto, por me achar feia, por me sentir pouco importante, uma pessoa sem valor. E aí foi quando eu fui ter um filho que caiu no meu colo com muita força, esses bloqueios, esses medos, esta rejeição. E começou a impactar nele. E aí eu pensei, poxa vida, né? O que eu faço com isso? Caía à tarde e eu entrava naquele pânico. E é sério, por vezes eu convidava uma vizinha muito querida, que tem uma estima muito grande por ela, e falava para ela ficar acordada comigo a noite toda, porque eu tinha medo de dormir, medo de fechar os olhos. E aí, nessa necessidade absurda de buscar ajuda, né? Um dia eu entrei num desespero tão grande e eu encontrei uma pessoa e eu pensei, poxa, eu vou ir na terapia por curiosidade. E achei o meu caminho. Uau! E nesse caminho é muito doido pensar que você é uma pessoa incrível. E se você ficar presa a isso, quem seria eu hoje? Não sei quem seria eu. Certamente não iria, né, sobreviver àquelas mazelas emocionais que eu sustentava dentro de mim. E eu estava presa nesse ciclo. E aí eu desbloqueei tudo e tudo começou a fluir, não só na minha vida, né? Mas na vida dos meus filhos, no meu casamento. Começou a fluir o dinheiro, começou a fluir a família. Começou a fluir o amor, começou a fluir tudo. E aí eu já tinha um filho e eu não queria ter o segundo, porque, né, o nascimento dele impactou ainda mais na minha vida. Porque me colocou diante da própria dificuldade daquilo que eu não tinha e não sabia lidar e não sabia dar a ele, né? E eu desisti, falei, não quero mais ter filhos. Fiquei 8 anos até ter a decisão do segundo filho. Quando eu decidi ter o segundo filho, quando eu me curei. E eu falei, poxa vida, agora eu estou preparada para ser mãe. Então, me vem aquele sentimento, por vezes, que eu ainda estou curando, de pensar, por que eu precisei, né, abalar a vida de uma pessoa, talvez, entre aspas, né, dar uma estragadinha na vida dela para eu me consertar? Por que eu não fiz isso antes? E agora que a gente está nesse tempo onde tem esse conhecimento, eu costumo dizer aos meus clientes, você não pode errar da mesma forma que seus pais erraram, porque eles não tinham a oportunidade do conhecimento, mas você tem. E você é a ressignificação da própria história deles. Assim como foi a Fabiane, né, Fabiane? A Fabiane ressignificou a própria história da mãe dela. Ela é hoje, depois ela vai falar, mas hoje ela é uma mãe diferente do que foi a mãe dela. E isso é honrar pai e mãe. Isso é dizer,
eu te entendo, mãe, eu te perdoo, eu te acolho no meu coração e eu vou seguir o meu caminho, porque eu não sou a minha mãe. E ela me deu só o que ela sabia e o que ela podia. Então eu quero que hoje aqui a gente consiga fazer com que mais pessoas entendam que às vezes o nosso casamento a gente só transfere, a gente estende nossos problemas da casa, da família, do pai e da mãe, a gente estende eles para a nossa relação e reflete nos nossos filhos, na nossa vida do relacionamento, né? Do casamento. E é isso que hoje eu acho que mais impacta nas famílias, nos pais, impactando naturalmente nos filhos. Então, por um mundo melhor, eu acredito que a gente precisa ter essa compreensão de como é bom se ressignificar nossas histórias e ali impactar positivamente nossos filhos e uma sociedade, uma família, um mundo mais feliz. Que bom que tu teves a oportunidade desse despertar, Helenice, né? A partir desse despertar, tu pôde se autoconhecer, se desenvolver, buscar conhecimento, se curar, e hoje está aí curando, sendo um instrumento para curar outras pessoas também. E é exatamente isso que eu gosto de inspirar nas pessoas. É o fazer com que elas parem e olhem para dentro de si. Tem uma frase muito bonita que eu gosto muito de repetir, de Sócrates. Ele disse isso há mais de 2.500 anos atrás, e a frase dizia o seguinte: uma vida não examinada não merece ser vivida. O que significa isso? É exatamente aquela pessoa, aquele indivíduo que passa uma vida, 40, 50, 80, 90, 100 anos, e não se questiona, não olha para dentro de si, não se dá ao trabalho de questionar a sua história, se o que está fazendo, ou se o que está vivendo se coaduna com aquilo que se harmoniza de alguma maneira com aquilo que ele espera da vida. E acontece que às vezes as pessoas nem sabem o que querem e o que estão esperando da vida. E isso é fruto exatamente da falta de questionamento. Mais tarde, um outro cidadão que é pupilo de Freud, nosso pai da psicanálise, apesar de ser pupilo de Freud, ele não seguiu na linha da psicanálise, acabou desenvolvendo sua própria abordagem, que é a psicologia analítica. Estou falando de Carl Jung. Jung tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: enquanto você não se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. O que significa isso? Em outras palavras, é mais ou menos o que Sócrates dizia, ou seja, enquanto você não se questiona, você não olha para dentro de você mesmo e a partir desse olhar faz alguma coisa a respeito, você vive se colocando como uma vítima e não como um protagonista que poderia ser. Né? Então, o meu trabalho, de alguma forma, seja através da ferramenta psicanálise, ou seja através da editora, seja através dos meus autores, dos livros, é, de alguma forma, despertar isso, levar luz aonde há essas sombras da falta de questionamento entre as pessoas. Só para completar isso daí que você está falando, o meu despertar completo aconteceu quando, durante a minha formação, eu perguntei para o meu professor: professor, o senhor quer dizer que as pessoas podem ser diferentes? Porque eu tinha um rótulo, né? Eu era rotulada como uma pessoa da minha família, que era um familiar negativo, e eles, os irmãos, a família, me rotulavam naquilo. E você toma aquilo como uma crença de que o rótulo ele se torna uma verdade absoluta, e você passa a viver a partir dele. E eu aceitei aquilo como verdade, e realmente eu estava refletindo aquele comportamento do familiar. E quando, entendendo isso, o professor falou que as pessoas mudariam, eu fiquei impressionada. Aí eu vi tamanha ignorância da minha cabeça de pensar que o ser humano não muda. E aí ele me falou uma frase que eu tenho, ela também, sempre na minha frente, que a vida me fez ser aquilo que eu sou hoje. Mas o que eu posso ser a partir de hoje só depende de mim. E aí é fazer que a minha história se torne uma história interessante. E se você for buscar, eu vou escolher um livro para ler. Qual é o livro que mais vai ser interessante para ser lido?
É Alice no País das Maravilhas? É alguém que não tem nada de superação? Não, né? É o livro daquela pessoa que, como nós, teve uma ressignificação importante. E eu comecei a achar a minha história interessante. E comecei a mudar a partir disso. E aí, bem-vinda maturidade, bem-vindo a esse mundo de você dizer, como você falou, né, Fábio? Eu né, consigo colaborar com as minhas clientes, fazendo o dia delas ser melhor, a partir de mim. Então... Sim. E quando eu cheguei para a Helenice, eu me identifiquei muito com o que você falou a respeito de o subconsciente te conduzir a algo e tu achar que é destino, né? Então, quando eu cheguei para a Helenice totalmente perdida, eu tinha um sentimento, né? Então, só para vocês entenderem um pouquinho ali, eu cresci sem um lar, né? Eu cresci meio solta, assim, no mundo. Totalmente solta, na realidade. Então, a Helenice conhece bem a minha história ali. Sem pai, sem mãe, né? A referência de mãe não era boa. E fui crescendo em lares totalmente diferentes. Tipo, a minha mãe foi me dando, né? Para pessoas, assim. E eu passei por várias pessoas, colecionando traumas, né? E, tipo assim, eu cheguei Então, passei toda a minha infância assim, desestruturada, sem base nenhuma. Cheguei na minha adolescência, rebelde, né? Então, eu precisava extravasar aquilo, né? Extravasei de todas as formas possíveis, né? Até que eu cheguei na minha transição de adolescente para a fase adulta. E aí veio a depressão. Porque eu tinha um sentimento dentro de mim e eu não sabia lidar com ele. Eu não queria viver. Simplesmente eu não queria viver. Para mim, a vida não fazia sentido, porque realmente eu cresci sem base, né? Hoje eu entendo da onde vinha aquele sentimento. Mas o sentimento era tão forte, né? Tão forte que eu não conseguia. Eu não conseguia levar minha vida. Então, eu tentei o suicídio várias vezes. Até que uma pessoa que entendeu, né, o que eu estava sentindo, por quê? O que intensifica a depressão é a falta de entendimento das pessoas do ciclo que as pessoas convivem, no caso ali, o ciclo delas. Então, as pessoas, elas dizem que tu quer chamar atenção, as pessoas dizem... Elas simplesmente minimizam a tua dor, né? Elas não sabem se colocar no teu lugar, elas sabem se colocar no lugar do outro. E isso intensifica, piora, né? Porque daí tu... Imagina, cresci sem um lar, né? Cheguei na adolescência, cheguei na fase adulta, eu tinha que lidar com aquele sentimento e ninguém entendia. Então, quando eu cheguei pra Helenice... ela foi a primeira pessoa, na verdade, que eu encontrei que me entendeu, né? E aí, a partir desse entendimento, e eu lembro que a gente chegou exatamente na memória. Então, apesar de todos os traumas que eu tinha na minha infância, ela achou exatamente qual era o que me travava, né? A raiz. E aí, a partir dessa raiz, a gente conseguiu trabalhar, né? Muito trabalho. Pra mim chegar onde eu estou hoje, foi muito trabalho, sabe? Mas eu saía de lá e eu procurava mesmo, querendo voltar pro meu buraco, eu, sabe? Ficava me rastejando todo dia, até que eu consegui. E daí virou um hábito, porque tu faz com que o teu cérebro tenha um novo comando, né? Então, tipo assim, eu ia comandar minha vida a partir daí, né? A minha história não me definia, né? E a partir de agora eu tava escrevendo uma nova história pra mim. Então, eu passei a olhar pra minha história lá como algo que eu fui muito forte, que não era minha culpa, né? O que aconteceu. Então, a partir daquilo ali, eu fui tirando todas as culpas que eu tinha, né? E me revestindo de uma nova personalidade, de uma nova visão de mundo. E a partir disso, eu fui fluindo, né? Fui fluindo cada vez mais. Hoje, eu sou uma pessoa que ainda tenho que trabalhar muito em mim. É uma luta constante, na realidade, nunca para. A pessoa que cresce com o trauma, ela continua com ele. Ele não some da tua vida. Tu simplesmente acha uma maneira de ressignificar aquilo, de achar um novo sentido, de olhar para aquilo de uma outra forma. E foi o que eu fiz e é o que eu consigo. Então, às vezes, até mando um áudio pra Helenice e digo assim, a minha criança interior tá fazendo uma bagunça aqui fora. E daí ela diz assim, bem, né, vamos trabalhar a criança interior e aí a gente vai, né, a gente vai conseguindo, então, fazer com que, né, a gente consiga levar mais fato, né, Fábio, de você ter a consciência do que é o causador disso. Quando você começa a agir a partir dessa consciência.
E deixa de se vitimizar. Né? Exato. E você não fica refém do subconsciente, como você falou, que é ele que age em nós, é a nossa criança interna. O adulto tem muito mais de criança do que ele imagina, é a nossa criança agindo. Com aquela aspereza, com aquela rebeldia, com aquele medo. Assim como o meu medo, que eu fui descobrir que a maior fonte de medo que eu tinha, a geradora, por exemplo, da fobia noturna. Por que caía à tarde e eu entrava naquele pânico? Minha mãe sofreu horrores, né? Porque eu tinha muito pânico da noite. Sentia cheiros, eu não dormia, insônia gravíssima, né? Porque o meu pai era alcoólatra. E todo meio da tarde ele ia para a cidade e ele bebia. E ele voltava alcoolizado, brigando, sabe? Ou ele se perdia no caminho, então os irmãos tinham que buscar. E a noite era uma angústia para mim, uma angústia. Passado o tempo, ele começou a ter convulsões, que eram consequências do alcoolismo. Aí o meu medo aumentou ainda mais, porque eram aquelas convulsões e eu tinha pânico. Imagina como é que uma criança cresce nessa estrutura. E aí eu vim para minha vida adulta. Aí na rebeldia, como diz a fase do adolescente, você topa tudo e nada é problema. Até o dia que você é convidado a assumir uma coisa séria na tua vida, e aí cai no teu colo toda a fragilidade. Mas aí detalhe, né? A gente começa a tirar poder da vulnerabilidade. Poder, porque eu descobri que aquela minha fragilidade nada mais era senão amor pelas pessoas, vontade que a vida fosse diferente, que aquilo não existisse. Então foi, sabe, nesse amor assim, por querer as coisas diferentes que eu pensei, eu não posso tornar o meu ambiente, eu não sou uma alcoólatra, mas no meu distúrbio eu vou tornar o ambiente dos meus filhos o mesmo ambiente que eu vivi com meu pai e minha mãe. E aí você vai ressignificar e a tua vida recomeça a tua história. Então hoje eu tenho vontade de gritar alto para as pessoas. Vai buscar ajuda, ressignifica, questiona. Seja maior do que o teu problema. Ressignifica a história do teu pai e da tua mãe. Em honra a eles. Sabe, pai, eu te amo. Eles não tiveram esta oportunidade, mas eu tenho. Eu não sou a história do meu pai e da minha mãe. Eu sou a minha história. E eu posso tornar ela uma história interessante. Tirando poder nessas fragilidades que há. E hoje a sensibilidade, né, mesmo que você não trabalha como terapeuta, mas exerce uma função no teu trabalho. Nossa, e eu consigo levar muita gente para terapia, então, né? Sim. Porque, tipo, tu já sabe qual que é o problema e que não tem outra solução a não ser trabalhar aquilo, né? Então, quando uma cliente senta na minha frente, eu vejo muito mais do que simplesmente a pessoa ali, tu entende? Eu consigo ver a dor por trás dela. E hoje todo mundo sofre de alguma forma, tu entende? Não tem outra forma a não ser encarar o problema de frente, né? E o que é melhor do que estar perto de alguém que te entenda e que vai ajudar a te direcionar, né? Então, eu sou a prova de que não tem outra forma a não ser esse meio aí. Que legal, a Fábio se tornou uma porta-voz, então, da Helenice, que legal isso. E uma pessoa que, meu Deus, a Fábio é maravilhosa. Por quê? Porque é aquilo, né, Fábio, como foi para mim. Quando você descobre que algo é bom para você... Tu quer que as pessoas que você ama tenham acesso àquilo. Isso. E essa é a grande sacada da coisa. E você torna a vida do outro e a gente vai assim, como um raio de sol, né? A gente é um sol e nossos raios vão tocando naquele coração. E só assim eu acredito que a gente vai multiplicar o mundo e tornar o mundo um pouco melhor. Mas fora das nossas dores. Porque na dor eu não consigo, eu fico impossibilitada de auxiliar alguém, de tirar esse alguém dali, e eu também não sou feliz. E principalmente a gente, enquanto pai, não sei se você é mãe. Sou mãe. Eu acredito que nós temos nas mãos o poder de cessar esses padrões geracionais negativos que de alguma forma nos afetaram. Já que de alguma maneira vocês se despiram de algumas histórias de dor, todo mundo tem, como já dito, alguma cicatriz. E comigo não foi diferente. O princípio do meu despertar, da minha cura, de alguma maneira, foi compreender que eu vivi muitos anos da minha vida profundamente atingido, de alguma maneira, pelo não merecimento. Eu me senti rejeitado por muitos anos, por muito tempo na minha vida.
por conta do meu histórico, que é um pouco diferente do teu, naturalmente. Me parece que o teu foi profundamente difícil, mas no meu caso eu também sou filho adotivo. Então, a partir desse contexto, muitas coisas foram se desenhando e afetando profundamente o eu interior do Luiz. E a rejeição me judiou por muito tempo. E o difícil nisso tudo é que, por muito tempo, eu não me dei conta disso. Eu sempre aparentei ser uma pessoa forte, determinada, motivada, com determinação, com garra para fazer o que quer que seja. Sempre abracei os projetos os quais eu me sujeitei a abraçar com muita energia. Mas, ao mesmo tempo, eu não me dava conta de tudo aquilo que, de alguma forma, estava intimamente, inconscientemente trabalhando para logo ali na frente eu me sabotar de alguma maneira. Né? E aí, sabe quando as coisas parecem que estão indo bem e de repente simplesmente desmoronam? A gente dá um jeitinho de acabar com o que parece estar indo bem. Isso é uma... Exatamente. É uma consequência isso aí, exatamente. imputada justamente pelo senso, mesmo que inconsciente, do não merecimento. Né? Eu ainda luto com isso muito. E eu acho que, acredito, na verdade, que é uma coisa que a gente precisa buscar continuadamente na nossa vida, esse desenvolvimento, o autoconhecimento, ele não cessa nunca. É eterno, ainda dizem que o melhor se aprende no final, então... Estamos longe. Interessante isso. Então, o que acontece? É legal a gente ter essa clareza de sempre buscar. E, às vezes, as pessoas têm medo desse despertar, de se conhecer, de se olhar para dentro de si. Primeiro porque, normalmente, vai doer. O autoconhecimento, principalmente no princípio, ele é extremamente doloroso. É desconstruir, né? Exato. E é de alguma maneira buscar por momentos, por episódios, por situações da nossa vida que nos feriram tanto naquele momento. Dentro da abordagem psicanalítica, ao menos a gente entende desta maneira, que de tal forma que o nosso inconsciente acabou por reprimir isso, né? Deixar isso adormecido. No entanto, isso ficou e em algum momento acaba se manifestando de forma, de tal maneira que nos prejudica sobremaneira. E a gente às vezes não se dá conta, na maioria das vezes não se dá conta porque é algo inconsciente. Por isso da importância do você se tornar consciente. E você só se torna consciente com a busca. E a consciência, né, Luiz, é aquilo que eu estava falando antes, de a gente pensar, mas o que é o inconsciente agindo em mim? É a minha criança falando, com o ferimento, com a dor. O inconsciente é isso, eu não me dou conta que eu estou sendo birrento, explosivo, sabe? Qualquer coisinha que me contraria, eu me fecho, fico o dia todo lá emburradinho, como uma criança. Ou eu explodo porque as coisas não estão como eu. É infantilidade isso. Então, é a nossa criança que está falando. Esse é o inconsciente. Mas a gente não se dá conta. E acha que está tudo certo. E esta é a maneira. É tomar consciência de que quem está falando é a minha criança interna. E você falou do processo que é dolorido. Cabe aquela frase que eu acho bem interessante, que diz que... Não lembro de quem é, mas ele fala que a condição da pipoca, do milho se tornar pipoca, é antes passar pelo fogo. E é muito interessante porque a gente foge, né? A gente foge. E às vezes quando eu sei o que tá me travando, eu sei que eu tenho que trabalhar algum assunto, né? Inclusive eu tô fugindo do período ali, eu sei que eu tenho que voltar. Então, porque sabe... Porque dói, né? Porque dói. Então a gente foge, eu fujo, muitas vezes eu fujo da terapia, né? Eu perdi minha mãe faz uns 2 anos e eu sei que eu tenho que, né, trabalhar isso, porque eu consegui, através da terapia, ainda conviver os últimos 5 anos com a minha mãe super bem. Em graças harmonia. à terapia. Então, tipo, o que eu não tive da minha mãe na minha infância, eu tive nos 5 anos. Que então, bom. Mesmo ela não me amando da forma... Ela me amava da forma dela, né? Mas eu entendi que aquela forma era a única que ela conseguiria me dar. E eu parei de lutar contra o amor que eu gostaria de sentir dela. Aceitei o que ela podia me dar e dei em dobro pra ela. Então, hoje eu consigo fluir também por causa disso, né? Porque não tenho problema
com isso. Eu fiquei muito bem resolvida com a minha mãe ali no final da vida dela, né? Mas o meu subconsciente, eu entendo que ela me abandonou pela segunda vez. Então, eu tô numa guerra interna e eu sei que eu tenho que voltar pra trabalhar isso na terapia. Isso que você tá falando fugindo, é que né? quando a mãe partiu, disparou o gatilho do abandono. Isso, exatamente. Que é algo que você já tem lá na infância, latente, né? é isso. E aí, por que agora minha mãe me abandona? Mas que bom que pelo menos você teve a oportunidade de ter um momento, 5 anos pelo menos. Isso, os últimos ali. Porque antes disso eu convivi com ela sim, mas era guerra, né? Entendi. Porque daí a gente entra em confronto, o porquê, né? Os porquês. Por que tu fez isso? Por quê? Né? Quando tu para de tentar procurar tanto porquê e tentar olhar, né? Profundamente que o que ela viveu também foi doloroso para ela, tu entende que no caso da minha mãe ali, ela fez na intenção de me fazer algo bem, né? Um bem, no caso, né? Me fazendo um mal terrível, inconscientemente, né? Sem intenção. Sem intenção. Então, eu entendi isso e depois aceitei tudo. E aquilo, né, Fábio? Se minha mãe não foi uma boa mãe, que eu seja uma boa filha. Se meu pai não foi um bom pai, que eu seja um bom filho. O que eu estou fazendo para ser melhor? Porque eu falo que no final das contas, você vai prestar contas daquilo que você deixou de fazer, daquilo que você deixou de ser, daquilo que você não fez por você. Eu não vou prestar contas daquilo que minha mãe fez comigo, mas o que eu fiz com os outros. Acredito que o segredo, de alguma maneira, é a gente tornar tudo um aprendizado. Eu também, felizmente, tive a oportunidade de conhecer a minha mãe biológica, e isso aconteceu quando eu tinha 18 anos. Quando eu tinha 18 anos, a minha família adotiva consentiu, né, que eu tivesse essa experiência, porque era algo que eu queria. E foi uma experiência muito boa. E a tua identidade, né? Exatamente, eu queria muito isso. E, felizmente, eu tive a oportunidade de conhecer minha mãe biológica, meu pai. Por alguma razão, dentro do coraçãozinho deles, principalmente da mãe, havia necessidade de um pedido de perdão. Mas o mais importante que fica é você se permitir compreender que, se ela entregou aquela criança para adoção naquele momento, existia um contexto que o fez agir assim. E naquele momento eu pude compreender melhor esse contexto. E inclusive fui grato por isso, porque eu tenho certeza de que se eu tivesse sido criado por ela dentro daquele contexto, daquelas circunstâncias, muito provavelmente o meu destino teria sido outro e talvez muito pior. Né? Então, assim, o que fica é assim, você se permitir aprender com tudo isso e fazer do limão a limonada, né? E compreender que certamente o que a mãe fez, a mãe biológica, é um ato de amor. Exato. Ela ter a clareza, né, a certeza de que ela não tem condições, seja lá emocionais, sejam, né, materiais, não importa. Mas ela ter a consciência de dizer, eu quero o melhor para você, eu não consigo. Né? É um ato de amor, de certa forma. E você é um privilegiado de pensar, poxa vida, o que podia ter acontecido comigo? Até um aborto, ou sei lá, ela me abandonar? Não, ela te entregou para alguém. Então, por isso que você nasceu 2 vezes, de 2 mães, que maravilhoso. Quantos não têm essa graça, né, de ter 2 mães? E eu, felizmente, aquela que te deu a vida e aquela que te criou. Tenho uma família e uma mãe maravilhosa, uma mãe adotiva. Eu costumo dizer o seguinte, se ela fosse minha mãe de verdade, biológica, eu quero dizer, ela não seria tão mãe quanto ela é. É incrível, a gente tem uma relação muito, muito boa. Com o pai também, com o pai também, naturalmente, mas com a minha mãe eu tenho uma ligação de alma, uma coisa muito mais profunda, me parece. A gente tem essa coisa da necessidade de sempre estar em sintonia, de estar se comunicando, né? Então eu sou, de fato, afortunado, eu costumo dizer, pela oportunidade que tive. E eu tenho outros irmãos, naturalmente, e o primogênito, né? Quando eu nasci já tinha um outro filho, minha mãe já tinha outro filho, e de fato ele teve uma trajetória, uma primeira infância, depois uma adolescência terrível. Não preciso entrar em detalhes, mas de fato foi uma vida adolescente, início de fase adulta, bem complicada, dadas as circunstâncias em que ele foi criado, enfim. E aqui não me cabe imputar culpa a ninguém. E eu lembro que
logo que tive a oportunidade de conhecer minha mãe, também veio essa coisa, esse sentimento ruim, né? De questionar, de saber o porquê. Eu estava profundamente ferido com aquela coisa, com aquele sentimento de abandono, de fato. Mas depois, o se permitir entender o outro, se permitir ser empático, se colocar de alguma maneira no contexto do outro, na realidade do outro, no mundo do outro, faz a gente, de fato, entender melhor as coisas. Dentro das dinâmicas que eu faço, às vezes os trabalhos de grupo, né? Tem uma dinâmica bem interessante que você coloca várias bacias, que seja pote, né? E você começa que a pessoa, como se fosse o princípio da vida dela, faz ela andar de pés descalços para entender como é o processo a partir de um trauma que você carrega, como você vai espalhando ele. Então você começa caminhando, por exemplo, na areia molhadinha, que ela só é friozinha, mas ela não causa muito desconforto, né? Aí daqui a pouco você tá caminhando na maravalha, que é aquela casquinha da madeira, né? Que belisca mais o teu pé, assim vai indo a vida. Quando vê, você tá caminhando por sobre britas, começa a doer. E aí você pisa na lama e você vai pra vida. E vai marcando os passos por onde você vai, deixando as marcas das tuas dores. E aí é aquilo. Se você não se curar daquilo que te feriu, você vai sempre sangrar em quem não te feriu. Profundo. E esta é a lógica. E eu falo sempre como prova do que eu fazia com os outros. Porque eu agia a partir do meu medo, da minha raiva, da minha rejeição, da minha tristeza. Era eu que me rejeitava. Então, se o outro não atender a minha necessidade, ele não presta para mim, eu vou. Um dia um senhor me perguntou numa palestra, mas e quando é que a gente descobre que você precisa de ajuda? Eu falei, olha, se você não consegue ter consciência dos teus próprios atos, procura ver o reflexo dos teus atos no outro. Tenha coragem para pedir, eu disse para ele, para sua esposa, para os seus filhos, se você é agradável para eles. Coragem para você pedir. E quando você fizer a pergunta, esteja aberto a ouvir e você vai descobrir se você precisa de ajuda ou não. E ele disse, eu acho que eu não vou ter coragem. Eu falei, então você já tem a resposta. Que não tá legal, né? Então, é bem isso. E aí, olha, você tem a tua história, a Fábio tem a história, eu tenho a minha história. E eu sei que diariamente nas terapias, todos os dias, alguém sai de lá impactado por aquilo que ele observa dentro da própria mente dele. Porque o que a terapia faz? Como eu trabalho com abordagens ao subconsciente, que não é só falar, é você ir lá na dor, a pessoa fica diante do trauma, da dor dela, né? E aí você olha e ele sente nele mesmo. E aí você descobre, né? Se essa emoção é raiva, é medo, é tristeza, o que isso tá causando em você. E mais uma consciência que eu procuro botar. Agora que você sentiu que o que você tem é uma tristeza ou é raiva, procura sentir agora aqui o teu corpo. Aonde essa emoção, ela se concentra no teu físico? É nas suas pernas? É nos teus braços? É no teu peito? É no abdômen? É na cabeça? É impressionante. A pessoa consegue sentir fisicamente aonde essa dor impactou. E só soltando, tomando consciência, já começa o alívio. E uma coisa que dá para observar também, que mais tarde, muitas pessoas que adoecem determinados órgãos, elas não têm essa consciência que está atrelado a um fato ou acontecimento da infância. E aí a pessoa sente que o próprio físico dela tá, porque mente e corpo não anda separado. Então ela tem essa consciência, e é uma consciência do todo, físico e mental. E a pessoa sai e ela fala, poxa vida, sempre que eu tenho um sentimento de tristeza ou de medo, é exatamente nos meus braços que eu sinto. Ou é no peito que dói. Ai, me dá uma enxaqueca, uma dor de cabeça. Aí ela percebe aonde foi gerado
essa sensação física, essa trava. Não sei se você já sentiu isso, Fábio. Inclusive, lá na terapia, quando a gente achou ali um momento, né? Porque quando eu comecei a trabalhar ali para encontrar da onde vinha o meu sentimento, então a gente trabalhou lá. Eu lembro a Helenice me pedindo assim, encontra a imagem que mais te causou dor. E tipo, tinha muita. Dificilmente eu conseguia encontrar uma imagem boa na minha infância. Eu enxergava muita coisa ruim, né? Desde abuso, tudo que tinha naquele lixo todo ali, tinha uma imagem específica que era onde estava o meu trauma. Eu lembro que foi muito difícil encontrar ela, porque talvez eu não queria encontrar, né? Mas eu não fazia nem ideia. Era uma imagem específica, não sei se você vai lembrar, mas era um momento, eu devia ter uns 4, 5 anos. Não, acho que uns 5 anos. Pelas épocas, a gente não consegue lembrar direito, né? Mas eu lembro da minha mãe, né, me pegando dormindo, aparentemente, né? Devia estar dormindo, porque quando eu acordei, eu estava num carro com um monte de pessoas estranhas, né? E eu acordei e a primeira pessoa que eu busquei foi minha mãe. E eu não vi a minha mãe, eu vi um monte de gente estranha, indo para um lugar estranho, tava chovendo. E quando eu achei aquela imagem que eu me vi lá, foi como se, tipo, meus olhos assim se abrissem de uma forma. E eu enxerguei que o que me causava tanta dor e o meu trauma estava no abandono da minha mãe. Entende? Uma criança não deve passar por isso. Imagina uma criança de 5 anos, 4, 5 anos em média ali, sendo abandonada dessa forma. Ela tinha me abandonado de outras vezes, mas nunca assim de eu acordar e me ver assim perdida e procurar ela, tu entende? Procurar, porque a gente procura a mãe, a gente procura, né, a proteção, enfim. Imagina tu chegar uma criança chegar num lar, num ambiente estranho, com um monte de gente estranha, e daí a partir dali ter que viver, né, sobreviver. Até hoje, eu vivo em modo sobrevivência. Porque eu vivi a minha infância inteira, minha adolescência sempre em modo sobrevivência. Então, hoje, eu costumo dizer assim, ó, qualquer coisa que me acontece, seja ruim, às vezes quando acontecem coisas ruins, eu pego aquilo e parece que eu tenho que sobreviver àquilo. Então, tipo, não importa o que aconteça, eu vou lá e dou a volta por cima, tu entende? Um pouco é porque, né, me tornei forte, sim, né? Mas fala muito da minha sobrevivência, de ter que sobreviver às situações. Então, eu entro Loucura. assim. Então, Quando a Fábio fala isso, eu me emociono, tenho vontade de chorar, né? Eu chorei, nossa, e eu chorei muito. Hoje eu não choro, eu consigo falar super bem disso, sabe? Inclusive, quando eu converso com as minhas clientes, eu procuro ver aonde que tá a dor dela, sabe? E imagina, a gente fica ali fazendo 2 horas e meia conversando, né? Então, eu consigo, né, ir profundamente na dor da minha cliente lá. E entender aonde que tá o trauma dela. E eu faço isso porque eu consegui me encontrar ali, né? É isso que eu estava falando antes, a consciência. Quando você começa a interpretar a história, né? Que não deixa de ser um livro que foi mal lido, né? Aí você lê uma vez, lê 2, lê 3, e você começa a interpretar de outra forma. Isso aí. Para mim, a vida é um livro. Então, eu trabalho muito na terapia, fazer que as pessoas imaginem que a vida é um livro. E que cada dia é uma página, e que cada capítulo é uma etapa, é uma fase, é um momento da tua vida. E às vezes eu li só uma vez. E aí ficou desse jeito. Mas é normal, às vezes, a gente interpretar errado, né? Aí você vai lendo, vai falando, poxa vida, né? Mudou a interpretação. E dentro dessa linha de traumas, quanta coisa que diariamente... É por isso que eu volto a repetir, não tem para mim faculdade, não tem teoria que vá... E nem quero ser questionada por alguém para dizer assim, mas com base no que você está afirmando isso? Com base no que eu presencio, no que eu vivo. No dia a dia. No dia a dia. E por vezes, de falar dá licença, né, que a terapeuta vai chorar, porque eu desabo em choro. Porque não tem como você não ser empática à pessoa. Dói pra caramba. Eu não posso amenizar e dizer não, ignora. Dói, é dor dói. Por isso das feridas, que a gente possa curar essas feridas. E muitas vezes os pais, sem a intenção, eles causam impactos muito profundos. Até o olhar de pai é um trauma gigante. Eu tive uma história de uma prof que ela veio para mim, ela falou, eu tô em depressão, fui no psiquiatra e não consigo voltar para a escola, não consigo voltar. Meu Deus, assim, é meio que de uma hora para outra.
E numa das técnicas de abordagem ao inconsciente dela, acreditem, o que impactou nela a ponto dela entrar em depressão foi o olhar da diretora. Um olhar da diretora. E eu falei, poxa vida. Aí ela me contou, ela falou, mas nem é grave o que a Dire fez, entende? Era uma coisa... Mas no gatilho dela veio o olhar do pai dela. Que ela tinha pavor, muito medo do pai. E quando ela foi impactada por aquele olhar, ela desabou. A ponto de não consigo voltar para a escola, não consigo trabalhar. E aí, enfim, né, ela trouxe para a consciência, na verdade, estava respingando na Dire algo que nem era da Dire, não era causadora, né, porque ter um olhar, por vezes, assim, faz parte. E ela conseguiu chegar na Dire e dizer para ela, ó, me perdoa, eu sei o que aconteceu. E a Dire abraçou ela e começou a chorar e pedir perdão. Ela falou, nem precisa você me pedir perdão, né, porque é eu que interpretei o teu olhar num gatilho. Para ver a importância, né? E quantos ficam presos a isso? Agora, acho que um apelo que a gente pode fazer, inclusive, levando tudo isso em consideração, é as pessoas que estão prestes a começar um processo terapêutico ou já começaram para que persistam nesta busca. Não falei isso antes, mas eu hoje, atualmente, além de me dedicar à editora, também dedico um dia da minha semana para os atendimentos terapêuticos. E eu enfrento isso com muita recorrência da pessoa simplesmente começar um processo terapêutico e quando a coisa começa a apertar, ela simplesmente ou desiste, ou não vem, ou começa a dar algum tipo de desculpa. É uma dor de dente que começa. Enfim, as desculpas mais infundadas que você pode imaginar. Exatamente. Dentro da psicanálise a gente chama isso de resistência, né? Que é fuga. Isso. Exatamente. Uma fuga inconsciente para não se deparar com aquilo que eu estou prestes a me deparar. Né? Então, o apelo que a gente pode fazer é assim, continua, seja persistente nessa busca e consciente de que vai doer, né? Essa busca vai ser dolorosa num princípio, mas que você também está caminhando para um processo de cura. E é isso que deve fortalecer a nossa intenção de permanecer nesta busca. E tu entende, Luiz, se faz sentido, né, isso que eu vou colocar dentro disso que você está falando, que esse desconstruir e a pessoa foge, é por quê? Porque literalmente ela está identificada com aquele personagem ao qual ela já sabe lidar. Bem ou mal, ela sabe lidar com ele. É a zona de conforto dela. Ela é assim. E aí quando isso se desconstrói, é o renascer de uma nova pessoa. E será que eu vou saber lidar com essa outra pessoa? Porque é um novo ser que está vindo dentro de você. E é por isso que às vezes a pessoa ela foge, por exemplo, ela não se permite o amor, o amar, ela não sabe ser flexível. Então dentro dela nem cabe isso, porque essa forma explosiva, essa forma difícil é um escudo de proteção. Tá, mas e aí? Eu vou me desconstruir, eu vou ficar vulnerável. E a minha defesa, aonde vai? E para piorar, eu percebo que a nossa educação, especialmente a antiga, espero que a moderna mude. Ainda tem pessoas resistentes a acreditar que a educação, a comunicação assertiva, uma forma... Não funciona. Tem que ser no castigo, na punição. Eu percebo outra coisa, é que a gente é criado em cima de críticas. A tendência do pai e da mãe é apontar o defeito, apontar o erro, só o erro, porque é o que tem que ser corrigido. Mas nunca dá destaque ao acerto. E a pessoa cresce só achando que ela é um problema, porque ela ficou 14 anos da formação dela com o pai e a mãe falando: você é preguiçoso, você tá errado, você mordeu o Pedrinho, você, mas peraí, aonde tá meus valores? Eu tenho alguma coisa de bom em mim? Então, também eu trabalho muito essa linha de buscar os valores da pessoa. E dói você perceber que, por vezes, vêm pessoas incríveis, e elas estão diminuídas. E aí você vai buscar... Quando é que recebeu um elogio do pai e da mãe? Nunca. Só críticas. Por quê? De novo, a intenção é boa, mas o resultado é péssimo.
apontar os defeitos. Tanto que eu digo para os pais, se você quer ensinar o seu filho a, por exemplo, botar a toalha molhada no lugar, você não tem que falar pro filho gritando, não coloque essa toalha molhada em cima da cama. Fale o que você quer que ela faça. Filho, aqui é o lugar da toalha, coloca a toalha no lugar. Ao invés de você acentuar, olha onde é que você deixou seu sapato, gritando, berrando. Aqui é o lugar do seu sapato. Não, fala, filho, vamos lá, coloca o sapato no lugar. Então você vai direcionando e você vai mostrando caminhos. Mas isso confunde demais a criança na fase de formação. E ela se torna um adulto negativo. Tu sabes que as relações, de modo geral, elas são complexas, né? Sejam interpessoais, sejam parentais. Mas algo que me chama bastante atenção, e quando eu falo as pessoas olham com um certo desdém, não querem ouvir talvez, a partir do momento você, enquanto pai hoje em dia, se você se permite, aqui todos nós somos, se a gente se permite se conhecer um pouco melhor, se a gente se cura, se a gente busca ser uma versão melhorada de nós mesmos, note que em alguma medida nós podemos escolher, isso é forte, escolher o trauma que a gente quer plantar nos nossos filhos. Exatamente. Porque algum trauma, Sempre vai justamente pela complexidade das relações, a gente vai deixar neles. Vai. Inevitavelmente. Mas se a gente se conhece, se a gente se permite se autodesenvolver de todos os sentidos e na maior profundidade possível, em algum grau nós podemos escolher. E, portanto, escolhendo fazer com que esses traumas sejam minimizados, exatamente, sejam os menores possíveis para que a gente crie filhos fortes, filhos cuja identidade seja uma identidade saudável, por assim dizer. E eu tenho esses desafios todos os dias, porque às vezes eu me deparo, né, cometendo um erro que, né, eu vivi lá na infância. Então eu me deparo com aquilo ali, e na hora minha consciência já vem, opa, alguma coisa está errada. Daí eu vou, né, e mudo essa situação. Então hoje as minhas filhas são criadas completamente diferente. Elas, até a menor dor delas eu dou importância. A minha filha tem 6 anos, né? Quando ela vem dizendo que o coleguinha empurrou ela, eu paro e escuto. Porque aquilo está doendo nela, né? Como ninguém nunca deu importância à minha dor, hoje eu procuro enxergar a dor delas. Então, isso, né, depois da terapia, então eu consigo ver muito bem. Só que às vezes tem algumas coisas, por exemplo, assim, ó, eu cresci ouvindo grito, dizendo, né, que eu não fazia nada direito e tal. Eu nunca falei nada desse tipo para as minhas filhas, mas às vezes eu grito, entende? Às vezes quando eu vejo, eu tô gritando. E daí eu já, opa, já é no automático. Daí eu já volto, filha, vamos, né, que nem eles falam, vamos fazer. Então, isso é uma consciência, e é todo dia. E todo dia vem isso. Todo dia os meus traumas estão escorrendo, entendeu? E eu fico, é que nem, tipo… Negociando. Então eu tô toda hora, né, tentando assim, ó. E eu vou continuar, porque, né, é o melhor que eu posso fazer hoje, mas eu também posso fazer melhor. Então eu tô sempre… Tem uma coisa que eu não posso deixar de falar, que eu acho que é uma das coisas que mais também me impacta quando vem nessa relação pais e filhos. Por exemplo, educar com castigo. As pessoas me perguntam, é legal? Depende do castigo, depende do que você vai fazer. Por exemplo, tem uma associação que a criança faz, por exemplo, de estudar, aprender, ir para a escola, uma associação com dor, punição, gera raiva, gera rejeição à escola. Por quê? Porque o pai e a mãe, você não fez o tema, eu vou te tirar o que você gosta. Você não fez a lição, não foi mal na prova, você reprovou na escola, eu vou te punir. Você entendeu como é que vai caindo dentro da mente do serzinho a informação? Ele começa a associar, estudar, aprender com dor. Então o impacto você nunca sabe como ele vai ser. Essa criança ela pode tanto rejeitar o aprendizado, rejeitar a escola, o ensino,
como ela pode, daqui a pouco, se tornar uma pessoa que ela só quer estudar. Ela só quer estudar, porque ela acha que ela só vai ser aceita, ela só vai ser feliz se ela for muito estudiosa. Mas aí o impacto dessa rejeição em algum momento vai acontecer de forma muito negativa. Nesse caso, nesse exemplo, talvez na fase adulta. Vai. Não tem como fugir. Não. Isso é fato. Não tem. E por vezes a gente fica pensando, tentando entender. Mas o meu filho não gosta de estudar. Mas o meu filho não... Mas por quê? Quais são as fontes? E aí, como é que eu vejo que cabe o castigo, entre aspas, que não é uma palavra legal, né? Mas vamos falar assim, na linguagem bem popular. A minha filha tem que fazer os temas, mas ela tá no celular. Eu vou pegar o celular dela e eu nem vou esconder o celular. Eu vou colocar no ladinho e eu falo para ela assim, ó, tá aqui o teu celular, mas você não vai pegar ele. O tempo de você ficar sem ele vai depender de você. Então, vamos lá. Enquanto você não fizer o seu tema, você não tem de volta o seu celular. E aí você estimula a criança a fazer mais rápido, entendeu? A mesma coisa. Eu não quero tomar banho. Eu vou tirar a brincadeira, sei lá o que você está fazendo. Mas não deixar fora dos olhos. E aí eu vou falar para vocês uma coisa que me impactou pra caramba nisso. Uma pessoa que toda vez que ela ganhava ou comprava um carro ou ela abria um negócio, ele falia, roubavam o carro, capotava, enfim. Eu fui descobrir que isso estava associado ao castigo, à punição. Por quê? Porque o pai e a mãe tiravam o que ele mais amava. Você entendeu o que é eu tirar o que mais ama? Mas ele não fazia como eu fazia. Deixa aqui, já pega. Tá nos teus olhos, depende de você reconquistar. Não, tira 30 dias sem o que você mais ama. 1 mês, 6 meses, 1 ano, enfim. Alguns castigos absurdos. A criança começa a entender que não vale a pena ela lutar, conquistar o que ela ama. Porque a qualquer momento o ladrão vai roubar. Que é o pai e a mãe. Que vão tirar dela. Eu não estou falando que isso é a única fonte que informa. Eu não tenho prosperidade financeira, enfim, ou... No empreendedorismo não é a única fonte. Esta é uma das fontes, as quais, de novo, eu vou dizer. Eu não estudei, eu presenciei. Que veio outro menino, vários, 4 ou 5, viciados em jogos. Né? Tipo aquele, o tigrinho e tal. E aí você vai buscar, mas por que você faz isso? E já endividados, absurdamente. Porque os pais trabalhando muito... O pai e a mãe sempre trabalhando e sempre reclamando. Não, mas não, falta dinheiro, pai e mãe tem que trabalhar, papai e mamãe tem que trabalhar. E ele começa a associar que dinheiro é muito difícil para chegar. Que trabalhando vai ser muito difícil para você ter dinheiro. Então ele parte para o jogo, que é uma mentira, né? Quando vê ele tá... Porque é uma forma mais fácil. E muitos deles me dizem, não, o que eu queria com isso era que meu pai e minha mãe trabalhassem menos. Que meu pai e minha mãe descansassem mais, que meu pai e minha mãe ficassem em casa no sábado. Outra associação, eu odeio trabalhar e impacta lá no trabalho. Não tenho ânimo de trabalhar, porque é sinônimo de eu ficar sozinho, porque pai e mãe vão trabalhar e sempre me deixaram sozinho. Então o trabalho traz o quê? Na mente da criança informação. Ele traz ausência, ele traz solidão, ele traz vazio. É muito delicada a educação. Portanto, o trabalho não é uma coisa boa. Não é uma coisa, é uma associação. Exato. Como estudar, como trabalhar. E às vezes eu não sei, mas por que dizem os pais? A gente sempre trabalhou horrores, a gente sempre foi. E por que meu filho não é? Tá ali uma lógica. E vou dizer, neste momento da vida eu acredito que vai ter ainda mais isso. Porque os pais estão muito sobrecarregados. E eles usam isso. Eu não posso brincar com você porque eu estou sobrecarregado, porque o meu dia foi tenso. E a criança está observando. Ela está observando. E ela está fazendo associações. E ela está criando conclusões. E aí, quando é que cai esta conclusão? Mais ou menos nos 14 anos. Não sei se, né, Luiz, talvez, porque também é da tua área, né? Mas lá mais ou menos no fim da segunda infância, os 3 princípios básicos modelos, conceitos e convicções. São os 3 princípios que formam um ser humano. O inconsciente vai fazer isso. Ele vai observar
tudo que ele pegou, assim, a forma como a mãe trata o pai, a forma como a mãe trata a mãe, a forma como eles lidam com os problemas, com o dinheiro, enfim, com as situações. Porque a criança, ela não está ali ignorante ao que está acontecendo. Ela não sabe te expressar, mas ela está observando. Aquilo, ela cria um conceito em cima do que ela observou. E você não sabe qual o conceito caiu. E aí cai na mente dela como uma convicção. Ah, assim é a vida. E aí ela vai para a vida adulta e ela começa a reprojetar em cima do que ela observou e do que ela concluiu. Por isso que muitas vezes, que nem eu, tenho 8 irmãos, né? Pai e mãe. Os 8, nenhum é igual ao outro. Mas peraí, fomos criados todos pelo mesmo pai, pela mesma mãe, pelo mesmo ambiente. Por que um é assim e o outro é assim? Porque tudo depende ali. Então, muitas vezes, num lar, num ambiente onde ele é muito tenso, muito estressante, tem alguns filhos que se destacam. Por quê? Porque conforme ele viu, ou ele rejeita esta forma, não quero ser nada parecido, por exemplo, que nem eu. Eu é 0 álcool. Por causa do meu pai. Mas daí tem uns irmãos que gostam de álcool. Eu não quero, porque para mim o álcool impactou muito ruim na minha vida. E eu concluí que álcool é sinônimo de violência. Mas para outros, a interpretação é o quê? O pai ficava feliz quando ele bebia. Sempre que chegava uma visita, sempre que chegava uma roda de amigos, o que o pai fazia? Passava a bebida de álcool. Como tem uma festa, aí a criança vai associando. Então, ou ela rejeita, ou ela aceita. Faz sentido? Total. E é assim que as crenças vão sendo estabelecidas na vida do adolescente que está indo para a fase adulta e acabam por se consolidar. E acabam por, de alguma maneira, comprometer e tornar a vida daquele indivíduo um tanto quanto disfuncional até que ele acorde para isso, que ele desperte para isso e se torne consciente. É isso, Fábio. A ausência, como tu falou, né, que o tempo, ele vem, cada vez a gente tá tendo que trabalhar mais, né, eu observo isso claramente na criação das minhas filhas. Quando eu tive a minha filha já vai fazer 14 anos, minha primeira filha. Então, quando eu tive ela, né, a minha filha, ela nasceu com um problema e eu tive que parar de trabalhar para cuidar dela. Então, eu dediquei muito tempo à criação, ao tratamento dela, né? E eu percebo claramente a diferença entre uma e outra. Então, a Manu teve muito mais a mãe do que a Mariana. A Mariana tá com 6 agora. E daí, tipo, agora, né, há uns 2 anos, eu abri o meu estúdio. E daí o trabalho é muito mais intenso. Então, montei equipe. Então, tem toda essa parte ali. Então, eu estou trabalhando muito mais. Então, eu percebo que é diferente. Né? Infelizmente, é diferente. Eu tô gerando muito mais traumas na Mariana do que foi na Manuela. Então, procuro minimizar, procuro estar sempre, né? Eu já tenho consciência disso. Estou trabalhando para que eu consiga trabalhar menos daqui a um tempo, né? Para poder dedicar mais. Só que eu tô perdendo uma fase importante. Então, eu tenho consciência disso. Às vezes eu fico muito triste por causa disso, mas, né? São escolhas que às vezes a gente faz também, né? É um crescimento. Fiquei ali durante muito tempo e agora eu preciso crescer meu negócio. Então, tento ao máximo, sabe, minimizar os problemas, mas acaba escorrendo. Não tem muito o que fazer, né? Vai acabar escorrendo, como o Luiz falou, né? Vai chegar uma hora que a cobrança vai vir, que de alguma forma esse trauma vai vir para fora. Eu vou ter que trabalhar isso nelas. Então, eu tenho consciência. A gente vai adiando para amanhã aquilo que está acontecendo hoje, que nunca mais vai voltar. Então, aquela frase que diz que carregue a mãozinha do seu filho enquanto ele couber dentro da sua. E às vezes eu levo a Mariana lá pro meu estúdio. E às vezes eu tô fazendo uma unha, ela tá agarrada em mim aqui atrás, né? Então, é a forma que eu tenho. Então, ela fazer o melhor dentro do que tu então, pode. Ela tá ali comigo, né? As manhãs ela tá comigo. Eu tinha opção de... Né, ela estuda meio turno. Eu tinha opção de deixar alguém cuidando dela. Eu prefiro levar ela pro meu trabalho. Então, eu levo e fico ali. Mesmo não dando a atenção que eu gostaria de dar para ela, mas ela está ali, entende? Ela tá fazendo parte, às vezes ela vem, serve um café para cliente, entende? 6 aninhos, é o que eu consigo naquele momento, mas
É uma forma de estar presente. De estar presente, isso aí. É fazer o melhor dentro do que Dentro você do pode que, fazer, isso aí, né? dentro do que pode nesse momento. Porque algumas pessoas dizem que o ser humano não tem manual de instrução. Eu contrario, eu falo que sim, tem manual de instrução. Porque desde que você se permita buscar esse conhecimento, não tem uma regra, não tem um manual que está ali. Mas tem um mínimo, que é uma base que você tem para se fundamentar. Como nós falamos antes, para amenizar. Porque é impossível não deixar traumas nos meus filhos. Porque eu falo aqui, a partir do momento que eu busquei o conhecimento. Mas até ali, eu fiz estragos nos meus filhos. E hoje eu consigo identificar, né? Só que daí depende deles. Agora ir buscar ressignificação, buscar me perdoar. E é muita culpa. Mas eu penso, poxa, se tivesse chegado para mim isso. E já o ventre materno é uma pré-escola. Então ali você já começa. E o mais importante é saber que cada dia da criança, quanto mais ela é recém-nascida, é mais importante para educar. Não é nos 6, não. Cada dia que você perde, desde o ventre materno, primeiro dia do nascimento, é os anos iniciais os mais importantes. O ventre materno, a amamentação, a fase anal, que por incrível que pareça, é muito incrível. O cocô também impacta nessa forma de você perder. Porque mães que têm muito aquela coisa, a criança, para ela, o cocô é o produtinho que ela fabrica. É o que ela ama. E aí a mãe mal vê a criança com um cocôzinho, corre limpar. E às vezes ela vem para se apresentar que ela tá, né, quer mostrar para a mãe. E aí a mãe e o pai, alguém faz... E ela começa a se decepcionar. Porque para ela é o produtinho que ela produz. E aí a mãe vai logo e já quer limpar, já quer tirar isso. E para a criança é como se fosse um roubo. Por isso que eu acredito que vocês já viram criança que faz cocô e fica quietinha. Ou aquela criança que por vezes ela faz cocô e ela se esconde. Ela se esconde. Por quê? Porque ela não quer que o ladrão roube o que é dela. Que para você é feio, é mal cheiroso, é desconfortável. Para ela, não. É o produtinho dela. Então imagine, quando você parte disso, que para mim era total ignorância, eu digo, caraca, não tem como não ter feito estragos. Não tem, é impossível. De qualquer maneira, as mães têm que se perdoar. Isso. Mas como nós falamos, aquilo que a gente pode evitar, aquilo que a gente pode, vai se permitir antes de você planejar um filho, quando você tem um filho, vai buscar ajuda. Hoje tem terapia, hoje tem os livros, enfim. Né? Tá acabando o nosso tempo. E a gente vai... Considerações finais. Considerações finais, aqui. Para mim, esse momento é bem especial, até para dividir com vocês, e também, Fábio, a tua experiência, eu acho que ela acaba endossando um pouco do que a gente fala, a tua história também, né? Que maravilhosa, e a minha história também. Eu falo maravilhosa porque eu acabo me apaixonando pelas histórias assim. Como nós falamos, eu acho que quem não passa por determinadas coisas que passou, quem não encontrou esse caminho da superação, não vai saber o quanto que somos fortes, o quanto que somos capazes, o quanto que somos dotados de capacidade, potencialidade, inteligência. E Papai do Céu não fez ninguém diferente de ninguém. A bagagem que ele deu para um, ele deu ao outro. Então, todas as possibilidades que eu tenho de ressignificar, de superar, de reagir, de ser, o outro também tem. Mas tudo depende de você se permitir e querer ser uma pessoa melhor. Então, é lamentável você ver alguns totalmente crus. E a gente que tem um pouco de conhecimento olhar e falar assim, poxa, seria tão fácil, né? Bastaria que essa pessoa mudasse e ela não estaria fazendo um estrago. E aquela coisa até mesmo que eu percebo que criados dentro de críticas, as pessoas têm uma dificuldade enorme de expressar o amor, de expressar o perdão. Eles vêm lá e todo dia eles me contam que está conflitando com o marido, com os filhos, ofendendo, magoando. Aí você fala assim, tá, mas peraí, me dá uma razão para você amar esse esposo que está contigo, ou esse filho.
não tem nada de bom? Tem, nossa, meu marido é isso, é aquilo, ele é prestativo, ele é presente. Você já falou isso pra ele? Não. Engraçado, né? Então, a gente tem uma facilidade enorme de ofender, de magoar, e nem tem vergonha de fazer isso. Pode ser no meio de pessoas, pode ser num público, fazer um fiasco, até bater, se for o caso. Mas o medo, o limite que as pessoas têm, o bloqueio que elas têm em dizer você é importante para mim. Eu te agradeço, você é maravilhoso. Eu amo você. Obrigada por você fazer isso por mim. Porque senão é aquilo, né? O marido começa a ficar insatisfeito porque você só acha defeitos. A esposa começa a ficar triste porque só tem defeitos. Mas cadê as qualidades? E por que essa dificuldade que a gente tem de expressar? Justamente pelo excesso de críticas. Por passar uma fase de formação inteirinha só apontando erros, só apontando os defeitos. Aí quando eu vou pra minha vida, né, de adulto, eu sinto repito o também isso, modelo. eu sinto muito isso também, por crescer. Hoje eu entendo que é por causa disso, né? Mas eu fico afastando também. Eu fico afastando o que é bom, eu afasto, porque o meu subconsciente parece que ele quer o caos. Ele vive buscando o caos. Então, pra mim, é aquilo que eu falei, é uma luta diária sobre é isso que eu mereço, é isso que eu preciso e ponto. Por mais que eu, né, inconscientemente, às vezes eu fico afastando isso. Porque foi criada no conflito. No conflito, exatamente. Então a tendência é a mente se identificar no conflito. E não é fácil não é fácil não. Manter isso de eu preciso disso, né? Não disso. É horrível, na verdade. Tem uma frase do Sêneca que eu gosto muito e que diz o seguinte pra gente, para me finalizar a minha fala no nosso programa. A frase diz o seguinte: a vida, ela é suficientemente longa e bela para quem sabe vivê-la. Uma frase muito simples, mas carrega consigo uma profundidade muito grande. O problema é que cada vez mais nós parecemos desaprender como viver. Cada vez mais a gente parece que não sabe como viver. E esse não saber como viver é fruto do quê? É consequência da falta de exame, da falta de autoanálise, da falta de... A autoanálise é justamente, talvez, é o primeiro pilar da inteligência emocional, né? Eu olhar para mim, o auto-refletir sobre mim mesmo e, a partir daí, fazer alguma coisa a respeito para que a minha vida seja um pouco melhor. Para finalizar, quero deixar 2 indicações de livro, pode ser? Claro, contribuir com para a certeza. nossa audiência. A primeira obra, eu particularmente sou uma pessoa que não gosto, não é que não gosto, não tenho o hábito de ler muito ficção. Mas me permiti ler recentemente uma ficção, foi o 2º livro mais vendido no ano passado aqui no Brasil, vendeu mais de 600 milhões de cópias. No mundo inteiro vendeu mais de 10 milhões. O livro se chama A Biblioteca da Meia-Noite. É muito interessante. Para quem quer esse livro? Para quem talvez esteja vivendo uma espécie de crise existencial, não sabe o que quer da vida, não sabe o que fazer, está confuso. Vai ser um livro bastante elucidativo, vai fazer você pensar. A segunda indicação é um livro meu, chama O Como Prosperar Trabalhando Menos, o Guia Prático da Produtividade Consciente. É um livro puramente que discorre sobre produtividade e produtividade consciente. Então, recomendo também, basta jogar lá no Google que vai encontrar de maneira muito fácil. Quero agradecer profundamente, querida, pelo convite, me senti honrado. Fábio, também foi um prazer estar com você. Espero que essa oportunidade possa estar, inclusive, se repetindo, vou ficar muito feliz. Muito obrigado. Tomara que tenha sido bom e produtivo, né? Fábio, como é que você sentiu o nosso momento? Muito bom, teria assunto para falar. Eu acho que né? é muito assunto. Que né? pena que vai terminar, porque teria muita coisa. Muita coisa, né? Também estou muito feliz, né, de poder, se a gente consegue ajudar um pouquinho a outra pessoa, né? Eu acredito que a gente, que foi abordado aqui, me ajudou, né? Me ajudou muita coisa que foi falada aqui. Eu pretendo já sair daqui, já pensar, refletir um pouquinho mais, né? E é isso, agradeço a oportunidade, né, de estar aqui. Muito obrigada por conhecer. A tua história também foi muito bom. Me identifiquei, né, com os traumas ali.
E é isso, né? Agradeço muito pela oportunidade. Legal. Isso que você falou do trabalho, né? Que eu acho que os pais me perguntam às vezes o que a gente faz para mudar isso, para parar. A única forma que a gente tem de diminuir é diminuir as nossas necessidades. Você não vai parar de trabalhar se você não diminuir as necessidades. Porque o que aumentou na nossa vida são necessidades. Nós começamos a consumir muito, a querer muito, e isso está exigindo muito. E por isso, a ausência de pais na vida dos filhos. Esses traumas que nós falamos aqui todos são traumas mais do passado, dos pais que não tinham conhecimento. Mas os traumas do momento que os pais estão deixando como carimbo no coração dos filhos é a ausência. É a ausência. E ninguém substitui pai e mãe. Eu lembro de uma menina, só para completar, com 14 anos, que a mãe dela chorando, me pediu ajuda e foi abraçar a filha chorando e a filha falou para ela: o teu choro não me comove. Eu não preciso de você. Você sempre me disse que não era para eu chorar na escola, porque eu era forte, porque eu era grande. E agora, mãe, eu sei me virar. Foi uma das cenas mais tristes que eu presenciei. E ela simplesmente empurrou a mãe, que caiu na poltrona, e a mãe não teve poder sobre ela. Então, por isso, né, Fábio, aquilo que eu falei. Carregue a mãozinha do seu filho, enquanto ela couber dentro da sua. Porque quando crescer, tudo muda. E eu sei que se nós ficar aqui mais um dia inteirinho vai ter assunto. Mas eu quero agradecer. Nossa, Luiz, que bom que você apareceu no momento certo da minha vida, tá? É sério, tô falando sério. E eu sei que a gente vai fazer coisas juntos, né? O meu livro vai ser um sucesso com a tua ajuda, né? Certamente. Quem sabe a Fábio também pensa, ela tem uma história incrível que pode ser, né? Isso acaba sendo mensagens, inspiração para as pessoas. E, Fábio, te agradecer imensamente por você tirar esse tempo, vir aqui e fazer dar sentido, eu acho que é um pouco daquilo que eu falei. Muito obrigada por hoje, obrigada por nós. E quem sabe, mas até uma próxima.